Leitura diária. Josué, capítulo 12. A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram, a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado até Bet-Jesmote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edirei. Ele governou o monte Hermon, Salcar, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesu e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debi, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Siron, Merom, o rei de Axaf, o rei de Tanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Amém? Para refletir, este capítulo representa o relato das conquistas de guerra, tanto de Moisés quanto de Josué. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram 2 reis, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Já sob a liderança de Josué, Israel feriu 31 reis. Mas, para que deixar registradas as vitórias alcançadas? Porque Deus faz questão de mostrar as vitórias de seus filhos, quando estes confiam e se submetem a Ele. Como poderia um povo não acostumado com a guerra
despreparado, com armamento muito aquém dos povos que habitavam em Canaã, muito inferior em número, obter vitória após vitória? Somente pelo poder de Deus. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Josué 11:8. As cidades mais suntuosas e poderosas da época foram reduzidas a montões de ruínas. Todo filho de Deus possui batalhas para enfrentar. Todo aquele que busca servir ao Senhor de coração encontra resistência, conforme advertiu o apóstolo Paulo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. Israel teve provada a sua fé em cada conflito enfrentado. O Senhor permite que sejamos lançados na fornalha, mas Ele nos promete 3 coisas, se nele confiarmos. Primeiro, Ele promete estar conosco, Mateus 28:20. Segundo, promete nos livrar do fogo, Isaías 43:2. Terceiro, Ele promete que a fornalha tem prazo de validade limitado, resultando em uma recompensa eterna, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Não sei quais são os reis ou fornalhas que você está enfrentando neste momento, mas conheço o Deus que transforma grandes reinos em cinzas e fornalhas em lugares de encontro com Cristo. Creia no Deus que não dorme. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121, 3, 4. Confie em Deus. Deposite nele a sua força. Como Moisés e Josué, seja um bem-aventurado. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Salmo 84, 5. Apegue-se ao Pai, Ele ama você. Estamos vivendo em momentos decisivos, como nos dias de Noé. O Espírito de Deus não agirá para sempre no homem. Gênesis 6, 3. Acima de guerras entre nações, os conflitos de Israel tinham o objetivo de erradicar o pecado de Canaã. Não era desejo do Senhor que aquelas multidões perecessem, mas, apegando-se ao mal, foram destruídas com ele. Que nas horas finais deste grande conflito, façamos parte do exército do Deus vivo, um exército que tem tudo em comum. Atos 2:44. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Efésios 6:13. Amém?